Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Ave Maria. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, esta semana eu fui interpelado com um questionamento. Eu vou trazê-lo para vocês aqui hoje. Uma pessoa católica veio participar da missa acompanhada de uma parente evangélica, cunhada, concunhada, sei lá qual que é o vínculo. A parente evangélica depois comentou com ela que achou a nossa celebração um pouco desconexa no que diz respeito às leituras. Diz que nós lemos a Bíblia ali, vários trechos, mas não tem nada a ver um com o outro, os negócios tudo fio desencapado, desconectado, muito estranho. E a parte católica da história também não soube dar uma explicação convincente. Então eu gostaria de recordar-lhes, e guarda isso na cabeça, se você não ouviu isso, guarda bem. A nossa liturgia na Igreja Católica, ela foi organizada de uma maneira extraordinariamente bela. Eu estou falando aqui da liturgia dominical, especificamente funciona nela. Na ferial é um pouco menos, mas a dominical, meu amigo, o Espírito Santo, ele não se deu, ele se derramou na organização dessa liturgia. Nós temos aqui no nosso ambão, ali atrás tem um livro que você não consegue ver pela inclinação do ambão, ele se chama Lecionário. Ali estão as leituras que são utilizadas na nossa Santa Missa. E a nossa Santa Missa ela está organizada num esquema que se repete a cada 3 anos, as leituras. Então, se você, como católico, quiser participar da missa diária, durante 3 anos, você vai quase que ouvir a Sagrada Escritura inteira. Então, alguns textos vão ficar de fora, mas é muita coisa e está muito bem esquematizado. E a liturgia, então, da nossa missa dominical e das nossas solenidades, ela possui o que nós chamamos de um fio condutor. Ela tem links que vão linkando a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o evangelho. Isso está em toda missa dominical, em toda solenidade. Agora, o que é o drama que talvez essa evangélica experimentou e que talvez a parte católica também não soube compreender bem, né? É que não é tão perceptível esse fio condutor. Precisa de um esforço para encontrá-lo. Agora a pergunta é, de quem é a maior parte desse esforço? Quem é responsável por fazer esse esforço, né? E agora aqui eu quero que você se recorde que você é uma pessoa que tem ocupações, sim ou não? Você tem suas responsabilidades, trabalha, deve trabalhar, né? Pelo menos a maioria aí, né? Rander velho aqui deve sofrer pra caramba lá, mexendo com pneu, com roda, né, meu filho? Ave Maria, né? Todo dia, né? Tá lá agarrado no meio daqueles negócios redondos. Então o Rodrigão aqui deve ficar aí decolando com o seu drone toda semana, né, Rodrigão? Fazendo as fotos, as tomadas de câmera aí sensacionais que só você é capaz de fazer. Meu brother aqui deve sofrer com TI ainda, né? Ainda sofre com isso, meu filho? Ave Maria, Deus te dê a graça, né? Então, você tem seu trabalho, não tem?
tem suas coisas para fazer, não tem? Todo dia, não tem? Então você tem tempo para se debruçar sobre a liturgia, mergulhar, entender isso aqui em profundidade, encontrar o fio condutor? Não, não tem. Quem que tem tempo para fazer isso? Precisa ser um vagabundo. Quem é esse vagabundo? Eu. Tem nada para fazer. Sabe? Você vai ter alguma coisa para fazer? Não tem. Então, assim, o padre é um vagabundo, né? Que ele se entrega totalmente para essa missão e é responsabilidade dele organizar esse negócio. Então, eu tenho a semana inteira para me debruçar aqui em cima, enquanto você está lá ralando, sofrendo, né? Eu não tenho esse sofrimento que vocês têm. Por quê? Minhas contas estão tudo pagas. Vocês pagam minhas contas. Minha comida está garantida. Vocês pagam minha comida. Eu não tenho que sofrer por causa de mulher. Graças a Deus, vocês têm. E muito menos por homem. Não tenho que sofrer por causa de filho. Nada, de vez em quando. Eu tiro uns 3 minutinhos para sofrer com a minha cachorra. Acabou o sofrimento. Eu já dei carinho, afeto, compreensão. Vou cuidar da minha vida. Então, assim, entendeu? Então, eu, padre, tenho a responsabilidade de mergulhar nisso aqui, meu amigo. E ó, rala peito para achar o fio condutor. E aí, uma vez que eu o encontrar, de quem é a responsabilidade de te mostrar isso? É minha. É do padre. Agora, meu amigo, se o padre quiser vir na missa, falar mal de alguém, falar de política, falar de rapadura ou da crise do petróleo da Nova Zelândia, aí é problema dele, certo? E você acaba se lascando por causa disso. Mas não é essa a nossa missão. A nossa missão é trazer para você a palavra de Deus e fazer ela se tornar visível e compreensível para você. Vamos fazer essa experiência hoje? O que vocês acham? Bora. Nós vamos navegar hoje, meu amigo. Nós vamos pegar de cabo a rabo. Então vamos começar. E vamos começar com o nosso evangelho. Nossa, gente, como eu queria que essa menina evangélica estivesse nessa missa aqui hoje. Se não tiver, pelo menos a companheira dela podia mandar esse vídeo para ela, né? Mas vamos lá, pega aí. Evangelho. Olha para você ver o tanto que o negócio é bonito. Porque se isso que eu estou te falando não for verdade, então nós padres já estamos lascados nesse final de semana e no outro. Por quê? Qual que é o evangelho que você acabou de ouvir aqui? É um evangelho que ele tem um título bonito na teologia, chama Profissão de Fé de Cesareia de Filipe. É o momento em que Jesus chega nos apóstolos e pergunta: e aí, o que o povo está falando de mim? Ah, estão falando que é João Batista, estão falando que é Elias, estão falando que é um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Ah, tu és o Messias e tal, não sei o quê. Beleza. Bonito, não é? Qual que é o evangelho que você vai ouvir na missa domingo que vem? Sabe não? Eu vou te contar então. Tayana, presta atenção. É o mesmo. Vai repetir domingo que vem o mesmo evangelho que você ouviu aqui hoje. Muda só o autor. Esse aqui é de São Lucas, o outro é de São Mateus. Por quê? Porque domingo que vem é festa de São Pedro e São Paulo. E aí na festa de São Pedro e São Paulo é sempre o mesmo evangelho. Qual que é o evangelho? Esse. Agora imagina a dor de cabeça do padre em pegar e ler e preparar a missa de hoje. Aí semana que vem ele pega e vai preparar de novo. Ah, não, velho, eu não dou conta não, velho. Ah, pelo amor de Deus, véio. Que liturgia troncha, né? Mesmo 2 vezes? Não, a liturgia é perfeita. Porque a liturgia, ela não é só o evangelho. Ela tem leituras que ajudam você a ver o que naquele evangelho está sendo chamado a atenção. E hoje, no evangelho de hoje, a liturgia não está preocupada com esse negócio de quem é Jesus, o que os outros pensam de mim, o que os outros pensam de acolá. O que a liturgia de hoje está preocupada? Eu vou te provar. Vamos lá no seu evangelho, lá no versículo 22. Logo depois que Jesus terminou esse negócio aí dessa conversa com os meninos, ele anunciou a sua paixão. De que forma? O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Como é que a gente sabe que essa aqui é a parte mais importante do Evangelho na nossa missa de hoje? Pega agora a sua primeira leitura. Profecia de Zacarias, Antigo Testamento. Olha o que a profecia começa falando. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. O que nós estávamos celebrando 15 dias atrás? Você lembra? Pentecostes. Vocês se lembram que a gente meditou que no domingo de Páscoa, Jesus visita os apóstolos e faz o que com eles?
sopra e diz: recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, olha o que essa profecia está dizendo. Derramarei um espírito de graça e de oração. Quando que esse espírito de graça e de oração vai ser derramado? Aí a profecia continua, né? Eles olharão para mim. Lembra uma vez que Jesus no Evangelho de São João disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo. Hão de chorá-lo como se chora a perda de um filho único. E hão de sentir dor pela dor que se sente na morte de um primogênito. Então, o que essa profecia aqui está anunciando? Vai haver um derramamento desse Espírito. Esse derramamento vai acontecer quando alguém for visto, entregue à morte, sofrer. E não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser um filho único e um filho primogênito. De quem que essa leitura está falando, gente? A profecia aqui se refere a quem? Claro que se refere a Jesus. A profecia está falando daquilo que Jesus está anunciando. Aqui tem uma pegadinha também legal que eu gosto pra caramba. Eu não sei se você alguma vez já foi questionado por alguém assim de outra religião e falou assim: você fica falando aí que Nossa Senhora só teve Jesus? Nossa Senhora teve uma renca de filho e tal. Lá na Bíblia fala os irmãos de Jesus. Você já tomou uma dessas já de um parente evangélico, não já? Então presta atenção. Eles estão mais ou menos certos na fala, porque já que Jesus é chamado de filho primogênito, primogênito significa o primeiro, não é? Então depois do primeiro, se tem um primeiro, tem que ter um segundo, terceiro, quarto, não é? Eu acho que pelo menos na competição é assim. Eu uma vez participei de uma competição de natação, já fui atleta aquático. Eu fiquei em 4º lugar no campeonato goiano nado crawl, 50 metros. Tira o chapéu para mim. Sabe quantos que tinha competindo? 4. A hora que eu saí da piscina, o terceiro colocado já estava seco, bebendo, a garrafinha de coca dele já estava por meia. Então, assim, você vê o tanto que o trem foi humilhante. Mas para eu ser o 4, teve que ter o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, se tem o primeiro, tem gente depois. É assim que eles pensam, não é? Agora, olha a sua profecia aí, o que falou? Eles chorarão como se chora pela perda de um filho? De um filho? Único! Único! Não tem mais! E depois de chamá-lo de único, eles chamam ele de quê? E hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Então tem jeito de ser primogênito e único ao mesmo tempo? Tem. Não quer acreditar? Então pega a sua Bíblia e rasga a profecia de Zacarias e aí continua sendo ignorante. Então, está entendendo o que essa profecia está mostrando? Está mostrando a cruz de Cristo, a entrega dele e a morte dele. E na morte dele, o que vai acontecer? Um derramamento de um espírito. Como é que a gente sabe que é realmente isso que está acontecendo? Você se lembra que no Evangelho de São João, quando Jesus é crucificado, ele é crucificado ali ao lado de 2 ladrões, é normal, em todos os evangelhos é assim. Mas São João ele chama a atenção para um detalhe que você tem que entender um pouquinho de anatomia para entender como é que Jesus morreu na cruz. A gente acha que uma pessoa morre na cruz de dor, porque está todo furado, está todo brocado, está saindo sangue para tudo quanto é lado. Não é isso. A crucifixão ela foi projetada para matar a pessoa de uma maneira muito terrível. A pessoa na cruz, ela morre asfixiada. Ela morre sem oxigênio. Como que funciona uma crucifixão? A pessoa fica presa pelos braços e tem um prego nos pés. A pessoa está lá presa pelos braços, as pernas dela tem um prego enorme lá atravessando no pé. Então a pessoa, ela se abaixa. É como se os braços fizessem assim, ó. Mas para a pessoa fazer isso, o corpo dela necessariamente vai fazer um fechamento das vias aéreas e impedir ela de respirar bem. Então a pessoa está com os braços pregados, ela desce um pouquinho e ela começa a ficar sem fôlego. Aí para a pessoa pegar ar, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer força nos pés. Não se esqueça que tem um prego atravessando os pés mais ou menos do tamanho desse meu microfone. Então dói pra caramba. Então a pessoa sobe para quê? Para pegar ar. E depois o que ela faz? Desce de novo. Aí quer ar. E a pessoa fica nesse lenga-lenga horas. Alguns demoravam dias para morrer. Mas aí quando o negócio ficava meio chato, a galera já estava indo embora, não estava tendo mais torcida. Então o que os romanos faziam? Aceleravam a morte da pessoa. De que jeito? É só quebrar as pernas.
Por isso que no Evangelho de São João tem um momento em que o soldado vai quebrar as pernas dos três. Ele quebra as pernas de um, quebra as pernas de outro, aí o cara não tem mais força para levantar, para subir, para pegar ar, morre asfixiado. Mas quando ele chega em Jesus, ele quebra as pernas de Jesus? Não. Aí São João fala, era para se cumprir a profecia de que nenhum osso dele vai ser quebrado. Não tem nenhuma profecia que fala que os ossos do Messias não vão ser quebrados. Não existe essa profecia. Mas São João está pensando no quê? No Êxodo. No Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal ele era assado inteiro, sem nenhum osso quebrado. Era assim que o Cordeiro Pascal morria. Ali São João está identificando Jesus com o Cordeiro Pascal. Porque Jesus é o novo Cordeiro, é o Cordeiro de verdade. Mas o soldado não queria depois tomar uma brigada aí do seu general, né? Ele precisava garantir que aquele homem estava morto. O que ele fez? Furou o lado de Cristo com uma lança. Aí São João chama a atenção. Do seu lado saíram sangue e água. Agora presta atenção, gente. Vamos lá no finalzinho da primeira leitura. Versículo 13, é o capítulo 13, versículo 1. Finalzinho aí, ó. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação. Esse Espírito que vai ser derramado, esse Filho único e primogênito que vai ser morto, que chorarão por ele, naquele dia estará disponibilizada uma fonte para ablução. Ablução é banho, é tomar banho. Uma fonte para ablução e purificação. Como que nós somos purificados? Como que nós somos lavados? Como que esse Espírito chegou até nós? Através de um sacramento muito específico, onde nós somos banhados nesse sacramento. Como é que chama esse sacramento? Batismo. Então, no dia do nosso batismo, nós tivemos acesso a essa fonte de ablução e purificação. Mas do lado de Jesus não saiu só água, saiu sangue e água. Então, a igreja sempre olhou para esse sangue e essa água e viu ali não só o batismo, mas também a Eucaristia. Por isso que São João também, no Apocalipse, vai dizer que ele estava diante de uma multidão que tinha as vestes brancas. E por mais estranho que pareça, ele diz, estes que têm as vestes brancas alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Gente, que sangue é esse que limpa a roupa? Se você já sujou a roupa alguma vez com sangue, você sabe, meu filho, não tem vanish, não tem homotriplação, não tem limão, não tem bicarbonato de sódio, só tem um negócio que tira mancha de sangue de roupa, chama fogo. Põe fogo e queima, pronto, acabou, não tem mais mancha, mas fora disso não tem. Então assim, mas os caras estão com a roupa branca e a roupa foi lavada no sangue. Que sangue é esse que deixa branco? O sangue que saiu do lado de Jesus. Então o sangue e a água que saíram do lado trouxeram para nós então uma fonte de ablução, uma fonte de purificação. Padre, mas será que é isso mesmo? Pega a segunda leitura, vamos lá no São Paulo. Falei para você que hoje nós ia fazer um roteiro completo. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então São Paulo está falando para nós que essa profecia de Zacarias, que fala de um espírito que vai ser derramado, de uma fonte que vai ser disponibilizada, Jesus no Evangelho anunciou quando isso ia acontecer. Ele morrendo nos dá esse Espírito, nos dá esse banho, nos dá essa fonte. E o que acontece então conosco? Nós somos revestidos de Cristo. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, os meninos já estão chorando porque eles não estão entendendo nada, mas depois você explica, tá pai? Depois você explica, tá mãe? Mas, uma vez que isso aconteceu com a gente, como que nós deveríamos nos comportar? Como que nós deveríamos agir? Pega agora o Salmo. Vamos olhar para o Salmo. O Salmo te mostra como que o católico batizado, que se revestiu de Cristo, que foi banhado nessa fonte de ablução, que recebeu os sacramentos, que está na missa, que se confessa, como que o católico se comporta? Como que é a relação dele com Deus? Olha o refrão desse Salmo. Gente, você cantou ele umas 5 vezes, hoje leu ele umas 5 vezes. Então escuta.
a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Você sente falta de Deus? Deus faz falta na sua vida? Quando você, não sei, perde uma missa, acontece alguma coisa aí, um pecado, você perde noite de sono. Você acorda com insônia, agoniado. Ai, meu Deus, nossa, eu preciso de Deus, eu vou atrás. Eu até uns 4 anos atrás, eu desprezava água, assim, para beber com todas as minhas forças. Eu nunca gostei de beber água. Eu achava uma perda de tempo beber água, sabendo que tinha Coca-Cola, refrigerante e suco para beber. Então eu bebia esse trem. Até que alguns anos atrás, na véspera do carnaval daquele ano da pandemia, eu fiquei grávido. Eu gerei uma criança, eu dei a ela um nome, eu chamei ele de Bob. Era uma pedra no meu rim. Você não está entendendo o que é você manobrar um Opala com a pedra de rim ali querendo sair, meu amigo. Eu estava lá naquele prédio lá de São Carlos, lá. Eu ia desterçando aquele trem e eu senti um negócio descendo. Eu sabia que não era sangue, era outra coisa. Graças a Deus que o banco era de couro. Caguei na roupa, meu amigo, você está doido. Então, assim, tive uma pedra de rim. Nunca senti dor como eu senti naquele final de semana. Foi o carnaval mais desgraçado da minha vida. E o médico metia lá o remédio, dava dipirona, dava tramal, dava os trem. E aí, padre, melhorou nada. Então eu vou tornar a dor do senhor colorida. Me deu morfina. Por isso que o povo vicia naquele trem, gente. Viu assim? Vocês viram, o prédio é tudo branco de hospital, né? Mas o prédio tá um arco-íris, todo LGBT. Então assim, mas eu nunca senti dor daquele jeito na minha vida. Depois que o Bob nasceu, foi um parto doído, mas nasceu. Meu amigo, eu aprendi a gostar de água de um tanto. Eu bebo tanta água. Eu bebo água todo dia, o dia inteiro. E eu bebo água porque eu nunca mais quero ter outro Bob. Então agora eu sinto falta de água. Eu sei o que é ter sede. Você já teve sede na sua vida, assim, de você ficar com a boca seca, assim, doido por causa de um copo d'água? Então seja honesto e se pergunta, você já sentiu falta de Deus assim? Olha o que o salmista continua dizendo. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. Quem aqui que acorda pensando em Deus? Você acorda, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é Deus. Ou você lembra das contas que tem que pagar, carro que está bichado, tem que trocar, tem dinheiro tá quebrado. Pensa nas doenças, na família. Aí você olha para o lado e vê a pessoa do lado de quem você decidiu construir uma história. Ela está lá com a boca aberta, babada, assim, aquela baba cristalizada. Meu Deus, que vida é essa? Onde é que eu vou parar? Você lembra de Deus na hora que você acorda? E depois o salmista, já se não tivesse feio o negócio para o nosso lado, ele termina aquela segunda estrofe dizendo assim, ó. Vosso amor vale mais do que a vida. Quanto vale o amor de Deus para você? Quanto você precisa para abrir mão de Deus? Quanto você precisa para escolher o pecado de estimação que você carrega há anos aí? Basta uma oportunidade. Então, amados irmãos e irmãs, se nós não estamos do jeito que esse salmista está rezando, e nós passamos por tudo que Jesus anunciou e tudo que a profecia disse que ia acontecer e aconteceu, então o que está errado com a gente? Acabou não, vai lá para o Evangelho, está tudo aqui. Como que a liturgia católica é linda, gente? Vai lá no Evangelho. Jesus te mostrou aí o que falta para que o negócio dê certo. Os últimos versículos, está lá no 23. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e me siga. Porque quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. E quem perder por causa de mim, não é por qualquer coisa, é por causa de mim, vai ganhá-la. A gente talvez não chegou nesse patamar do salmista, porque a nossa vida é uma constante murmuração, uma constante reclamação, mas não é nada tá bom. E você reclama de uma coisa, você reclama de outra, você reclama de 2, você reclama de 10, minha vida está difícil, minha vida está complicada, não sei mais o que eu faço e tudo, meu Deus. E Jesus diz, olha, existe uma cruz para você carregar. É claro que tem sofrimentos que você pode fazer alguma coisa para resolvê-los. Você deve fazer. É sua obrigação. Bom senso. Mas tem coisas que não estão no nosso poder. Não dependem das nossas escolhas. E o que a gente ganha reclamando, murmurando? Além de tornar a vida de quem está ao nosso redor um enguiço. Vou dar um exemplo para vocês de um santo que viveu uma experiência que
Eu não quero que vocês pensem que vocês têm que fazer isso, tá? O cara é santo, é outro patamar, mas só para vocês entenderem. Tem um santo que é padroeiro dos padres, chamado São João Maria Vianney, conhecido como Cura d'Ars. São João Maria Vianney é um padre que ele chegou numa cidade da França chamada Ars, que só tinha 2 tipos de comércio, puteiro e boteco. Só isso que funcionava naquela cidade. E todo mundo era cliente de um ou de outro, ou de ambos. Esse padre chegou numa igreja e ele entrava numa igreja e celebrava uma missa sozinho. Não tinha ninguém na cidade que ia na missa com ele. E ele passou meses fazendo adoração, celebrando missa sozinho, fazendo penitência pela conversão desse povo. Um belo dia o negócio começou a acontecer, e esse povo começou a vir, e esse povo começou a converter. Ele converteu a cidade inteira, fechou todos os puteiros e os botecos. A Brasil Sul acabou, não tinha mais nenhum, nada. Converteu tudo, estava todo mundo dentro da igreja, confessando, comungando, tudo. O capeta foi lá atrás desse padre. E entrou no confessionário, não foi para confessar, foi para encher o saco, né? E o capeta falou para ele assim, cara, se tivessem 4 outros igual a você, a França inteira estaria convertida. Pensa, gente, 5 padres converter um país. Me dá uma dor pensar nisso, porque aqui na Diocese de Anápolis nós é mais de 100, parece que não está acontecendo nada. Então, os padraiadas ruins que vocês têm, hein? E dói meu coração de pensar que eu estou no meio, eu sou dos piorzinhos. Então, assim, mas 5 padres converter uma nação, um país. O cara é muito bruto. São João Maria Vianney, já idoso, velhinho, mandaram um padre para ajudar ele, um vigário. O padre tinha algumas peculiaridades. Ele era grosso, ignorante e violento. Ele maltratava o velhinho, São João Maria Vianney, brigava com ele, humilhava ele publicamente, dava porrada no velho. Você está entendendo o que é isso? Você pegar um padre ancião e descer o cacete, né? Murro. O padre começou a aparecer lá com os olhos roxos, uns hematomas, uns trem esquisitos. O povo, o que está acontecendo? Aí o que o povo fez? Aquilo que o povo gosta de fazer quando está insatisfeito, né? Fez abaixo-assinado e foi no bispo. Tira esse padre aqui que está judiando o nosso padrinho velho aqui. Aí o bispo fez o quê? Aquilo que achou legal, né? A voz do povo é a voz de Deus. Mandou o padre embora. Fez a carta de transferência dele e mandou para o pároco, que era São João Maria Vianney. São João Maria Vianney pegou a carta. A hora que ele leu, ele começou a chorar. E disparou um choro inconsolável. E o povo, mas Cura d'Ars, qual que é o problema? O cara é um bruto, um grosso, ele está maltratando o senhor. Vamos tirar esse monstro daqui e tal, não sei o que. Ele, não tira, pelo amor de Deus, deixa ele. Mas por quê? O que o senhor quer que esse homem aqui só está machucando o senhor? Não, eu preciso dele. Porque vocês me tratam muito bem. É pãozinho de queijo todo dia, pamonha à moda, suquinho e tal, queijinho, um ovinho, coisa. Vocês me tratam como se eu fosse um santo. Eu não sou santo ainda, eu sou pecador. Ele é o único que me trata como eu mereço. Eu mereço é porrada. Eu sou pecador, eu sou lascado. Eu preciso sofrer para me converter. E o povo olhou para o santo assim e falou, você é doido. Não estou dizendo para vocês que vocês têm que tomar porrada na vida, não. Tá? Principalmente se for mulher. Tá? É mulher aqui que está tomando porrada do marido, chama a polícia. Lei Maria da Penha. Pau nele. O homem que bate mulher merece pau nele. Certo? Mas eu estou mostrando para vocês um santo que foi capaz de abraçar um sofrimento indescritível e ver naquilo o caminho da sua salvação. E até quando a gente vai reclamar? Vai murmurar da vida? Vai dizer que não tem jeito, nossa, minha vida está ruim. Nós nunca vamos ser capazes, nós nunca vamos ter coragem de rezar esse salmo. Porque a nossa alma nunca vai ter sede de Deus. E nós nunca vamos ver no amor de Deus o maior valor da nossa vida. Então, por isso, amados irmãos e irmãs, essa é a liturgia católica, essa é a nossa fé. Olha que coisa linda, gente. Pelo amor de Deus, não largue isso aqui para ir para um galpão aí na esquina bater cabeça, não. Pelo amor de Deus. Isso aqui tem 2000 anos de história, isso aqui, ó. A igreja te amando e cuidando de você, né? Só precisa que um vagabundo gaste o tempo para poder traduzir isso aqui para vocês, né? Graças a Deus que vocês têm um vagabundo aqui para fazer isso para vocês, né? Mas ama a sua igreja, ama a sua fé. Ama a palavra de Deus.
Mas não pense que a palavra de Deus é um brinquedo para você pegar ela e você, do fuço, tirar o que você quiser dela. Porque quem fez isso virou herege. A palavra de Deus é algo para ser tratado com respeito. E a igreja te deu ministros para te ajudar a mergulhar nela e fazer dela o projeto da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.